Fala, galera! Estamos aqui mais uma vez para fazer uma entrevista sobre musicalidade. E a nossa convidada especial é Paulinha Leal. Seja bem-vinda, querida. Tudo bem com você? Olá, tudo bem? E você, como estão as coisas? Aqui sempre felizes com essa quarentena, né? Eu estou ao contrário do mundo. As pessoas estão ficando desesperadas, eu estou feliz da vida. Eu tenho alguns benefícios. Eu estou aqui com a família, eu tenho um terracinho, eu tenho várias coisas aqui que ajudam a passar por esse aspecto. E trabalhando que nem louco, eu nem sinto a hora passar. Quando eu vejo, já É sei que eu estou verdade. dormindo. Bem, mas vamos nós. Eu tenho algumas perguntas que eu faço para todo mundo antes de saber como você trabalha exatamente a musicalidade, mas tem a ver com dança, né? Na sua opinião, o Uhum. que é dançar bem? O que é dançar bem? Bom, acho que é um conjunto de fatores. Acho que dançar bem é a dança de salão, principalmente, né, no que é o que a gente está falando. Primeiro, eu falaria da integração do casal, porque eu já vi casais até fora do ritmo, mas felizes. Então, provavelmente, entre eles ali, eles estavam dançando super bem, né? Então, eu acho que isso é um nível de dançar bem quando se fala de dentro do casal, do que está rolando, da cumplicidade que está acontecendo. Então, de uma maneira geral, acho que a cumplicidade do casal, se existe essa cumplicidade, se você consegue estabelecer isso com quem você está dançando naquela hora, isso é um ponto bem grande para você dançar bem. E a segunda coisa tem a ver com a música. Tem a ver você conseguir mostrar para quem está te assistindo aquilo que está tocando. Aí seria um outro ponto de vista, né, para dançar bem. Mas eu acho que essas duas coisas são fundamentais. A cumplicidade do casal, entre eles, isso, né? E que quando é gigante, quem está de fora vê, percebe. E a música, a sua relação com a música, como você consegue estabelecer, como você consegue mostrar o que a música está tocando. Acho que isso é Então vamos dançar lá. bem. E o que é dançar muito bem? É ser perfeito nisso, é conseguir criar essa cumplicidade com qualquer pessoa que você vai dançar e é conseguir mostrar qualquer música que toque, é conseguir absorver toda a viagem da música e transformar em movimento. Você falou de um aspecto aí muito interessante, né? Que é uma coisa é você dançar bem com alguém que você está muito bem acostumado, né? Como você deu o exemplo aí, né? Outra coisa é você conseguir criar essa química, essa relação de felicidade com qualquer um. Pois é, eu como dama, eu sempre busquei o meu objetivo como dama era conseguir ser boa para qualquer cavalheiro. Eu sempre busquei isso. Não, não significava que poderia estar gostando da mesma forma. Não tinha a ver com isso. Eu, como dama, como dançarina, eu queria que o outro gostasse muito de dançar comigo. Eu queria conseguir entrar na viagem que qualquer cavalheiro me propusesse. Então, eu sempre tive essa busca. E aí, depois eu vim, gostei dessa viagem, não gostei dessa viagem. E aí, criam-se as afinidades e as pessoas que você gosta mais de dançar. Mas eu acho que o dançar muito bem tem a ver com isso. É você criar com qualquer pessoa a química entre a parceria e a química e a viagem musical. Sem essas duas Eu coisas, queria não é que dançar muito bem. eu queria que não só o mundo da dança, mas o mundo, de uma forma geral, tivesse um pouco desse olhar caridoso, né? De falar assim, poxa, eu quero ser o meu melhor para o outro, né? Que o outro É. esteja bem, né? Queria que o Eu, mundo... eu, como dançarina, sempre busquei isso. Assim, eu queria aprender, saber muito para poder conseguir. Não é uma coisa de satisfazer o outro, não é isso. Quer dizer, mas não é com essas Não é palavras, somente entende? isso. Eu queria que a outra pessoa me considerasse uma dançarina boa, que tivesse gostado de dançar comigo. Desde o Então, cara do nível zero, passando pelo cara topzão, e o dessa linha daqui, o da linha dali, o da escola de não sei de onde.
tanto daí vem essa coisa de baile, de eu sempre ter achado muito importante dançar bastante em baile, bastante cavalheiros, enfim. Isso tem a ver com essa minha busca de querer ser boa o suficiente para qualquer cavalheiro, para qualquer, ser o meu melhor para qualquer um. Já que você tocou no assunto baile, explica melhor isso que você acabou de falar, dessa coisa de ir muito a baile, de querer participar muito do baile, dessas coisas todas. Quando eu comecei a aprender a dançar, né? Comecei a aprender lá no Jaime, foi a vida inteira da escola dele, e no começo eu frequentava os bailinhos da escola do Jaime, normal, até porque eu era bem nova, comecei criança, né? Ia com a minha mãe, e aí comecei a dançar, morria de vergonha, eu era muito tímida, e eu dançava só com quem eu conhecia, no começo. E aí minha mãe começou a me levar nos bailinhos para poder eu conseguir treinar as coisas que eu aprendia na aula, né? Até que um dia um cara que eu nunca vi na minha vida me tirou para dançar. E eu disse não. Acho que foi um dos poucos nãos que eu dei na minha vida. Mas por vergonha de criança, assim, de criancice. Minha mãe viu, me catou no canto e falou: se você fizer isso mais uma vez, você não vem mais. Se for para ficar negando dançar com os outros, você não vem mais. Aí eu parei para pensar sobre aquilo, né? O que seria não ir mais a um baile, né? Isso ia ser bom, ia ser ruim. E aí aquilo me fez realmente pensar. Nunca mais neguei ninguém. Falei, não, quero continuar a baile. Porque eu fui descobrindo que nos bailes eu me percebia dançando de verdade. Beleza, isso dentro da escola. Eu me percebia melhor do que na aula. Eu me percebia uma dançarina de fato, né? Quando eu descobri os outros bailes da vida, né, de Pavuna, Botafogo, aí eu percebi o quanto eu aprendia em baile, o quanto eu conseguia captar em baile, treinar, ver. E aí isso dentro do meu pensamento agora, né, como professora de dança, posso dizer assim, com a maior absoluta certeza que baile é fundamental para a sua dança se desenvolver. É fundamental para você virar um dançarino, um bom dançarino e dançar muito bem, né, como você perguntou no começo. Porque quando você não, é igual quando você faz um curso de inglês e aí você só faz as aulas. E aí, beleza, você sabe tudo, todas as concordâncias, todas. Verdade, quando aparece um americano e começa a conversar com você, tu traz, porque você não tem aquela fluidez de conversa. Tá travando e a internet também. Tá travando Sério? igual em inglês. Poxa vida. Não, mas voltou. São momentos. Voltou? Senão, Então, quando aí você vai falar com algum americano, algum inglês, você não consegue assim, conversar de fato. Você não tem fluidez, porque você não treinou conversação. O baile é a conversação da linguagem da dança. Então, quando você faz só aula, só os passinhos, pô, perfeito. Você vai estar ótimo em tudo que a aula deu, mas vai te faltar um pedaço que é essa conversação. Vai te faltar o pedaço que é essa fluidez, que é como você conversa na dança. Então, o baile é fundamental e quanto mais tipos diferentes de baile, na minha opinião, melhor, porque te enriquece mais como dançarino, como dançarina. O teu repertório motor acaba assim, triplicando, porque você começa a dançar com vários tipos diferentes, não só o tipo da pessoa, mas os tipos de dança e as escolas que cada um aprendeu. Então você vai se adequando e vai descobrindo. E assim, eu também quero fazer bem feito aquilo que está sendo pedido. Então isso vai me ensinando várias coisas diferentes. Então acho que hoje a minha dança, metade dela com certeza é formação acadêmica, onde eu aprendi. A outra metade é 50-50. A outra metade é baile. Se eu não tivesse tido as experiências de baile que eu tive, eu não seria a dançarina que eu sou hoje. Tenho absoluta certeza disso. Eu acho que você até botou pouco para o baile.
Eu acho que o baile tem uma importância até maior do que 50% aí na nossa Eu evolução. boto 50% porque eu acho assim, eu acho que a parte acadêmica te dá uma base, eu também acho isso com relação a mim, né? Eu acho que tudo que eu consegui pegar em baile, pegar de ver e pegar dançando com os outros, tem a ver com a base que eu tive. Teve a ver Claro, com os fundamentos dançantes, né, da escola que eu segui, que eu fazia aula. Então, eu acho que isso tem uma responsabilidade grande assim é importante nessa junção. Eu acho que se eu não tivesse tido toda a base que eu tive, todo o estudo de dança ali na aula, talvez eu não conseguisse absorver tanta coisa do mundo, assim, entendeu? Do baile, enfim. Eu acho um pouco disso. Por isso que eu acabo botando meio a meio, entendeu? entendi. E agora vamos entrar um pouco mais no assunto do nosso tema. O que é musicalidade para você? Musicalidade, bom, eu acho que é o que eu comentei antes, é quando a gente consegue transformar o que está tocando, o que a gente está ouvindo, em movimento. É quando você consegue fazer uma outra pessoa enxergar a música em você. Então, eu acho que isso é você conseguir ter musicalidade, isso é ser musical. Opa, foi aqui, deu uma apagadinha. Já voltou, já voltou. Então, eu acho que a musicalidade tem a ver com isso. É quando você consegue expressar a música. E você consegue, você não sei, né? Se você tem ou não tem uma forma de enxergar a musicalidade de vários tipos, de várias formas, como é que funciona isso na sua cabeça? Como expressar essa musicalidade Porque que assim, você quando eu diz? pergunto para o músico o que é musicalidade, ele não pode falar assim, ó, como você expressa com o corpo, né? Porque isso é uma linguagem muito na dança. E eles têm uma Sim, partitura. sim. E mesmo assim, existe diferença de musicalidade dentro da música, né? Na dança, você já Não, falou nessa coisa de coreografia. eu acho que genericamente a musicalidade é a viagem que fica permeando, que fica em volta daquela batida sequencial, que é o ritmo, a pulsação, enfim. Eu acho que a musicalidade é isso, é aquilo que floreia aquela coisa certinha que está passando por ali. Acho que essa resposta é melhor do que você. Eu estava realmente respondendo mais a ver com na dança, né? Não, Mas não, acho não, que não tem uma resposta certa. É assim, aqui tudo é o seu modo de ver. Não eu tem acho que que ter uma primeiro tem, eu acho que coerência primeiro, técnica, não tem que ter uma coerência com o uhum. senso comum. Não, não tem nada. Aqui Eu acho que a musicalidade primeiro entendi. Acho que a musicalidade primeiro é isso. É o que floreia, é o que está em volta, é o que dá beleza àquela batidinha, né? Aquela pulsação que está igual o tempo todo ali numa música. Né? Então, acho que isso é a musicalidade. Na dança, né, como dançarina, eu acho que a musicalidade tem a ver você conseguir expressar o que aquela música está tocando. Não só no ritmo em si, mas não digo nem nos estilos, expressar o samba, o bolero, eu acho que é maior do que isso. Né? Eu digo de movimento em geral, não exatamente com ritmo. Então, é você conseguir expressar o que aquela música tá passando. E qual foi a outra que você perguntou? Assim, outro jeito? Não, quais são as Agora, formas por último, as que formas. divide, né? Que assim, eu divido em três formas, né? Três tipos, né? Eu chamo de Aham, musicalidade interpretativa, que a partir daí existem outras ramificações, a melódica, né, que tem a ver com a uhum, harmonia e melodia da música, que aí você vai falar eu falo desde o pulso até o que eu chamo de musicalidade silábica, e tem a última que eu chamo de contemplativa, que aí também se divide de algumas maneiras, né? Essa é a minha maneira de enxergar. acho que eu enxergo um pouco parecido. Acho que tem aquela musicalidade do axé, que você vai fazendo a ondinha, enquanto a É, ondinha vem, olha a onda, isso, eu tá, usei pronto. esse exemplo, por acaso.
Isso é uma musicalidade, né? Na hora que quem quer um peixe quer mergulhar e o peixe vir, entendeu? É o mesmo tipo de musicalidade, é essa que segue a historinha Eu chamo de da interpretativa música, descritiva. né? Aí tem a musicalidade, que é quando você consegue pisar ou nos acentos, ou na parte, ou como se você fizesse uma distribuição silábica ali, não necessariamente nas sílabas das palavras, né? Mas dos momentos que a música vai dando, e aí você consegue pisar nisso. E eu acho que também tem uma musicalidade que tem a ver com a forma do seu corpo. Quando você consegue ser mais macio ou ser mais enérgico ou mais seco, você também consegue ser musical, né? Às vezes a música, você pode estar fazendo as mesmas pisadas, mas dependendo do seu comportamento corporal e até da energia, né? Acho que da forma da pisada, você também muda. Você consegue mostrar também a música de outra forma. Deu para entender? Fale mais sobre isso. Deu, mas fale mais. Eu acho que é um assunto mais complexo isso. Eu acho que tem, às vezes, a mesma música e às vezes músicas diferentes. Quer ver? Uma música que com certeza depois eu vou botar como exercício. Tem aquela música Samba de Break. Ela, dentro da mesma música, ela tem duas viagens diferentes. Ela tem duas batidas diferentes. E aí eu acho que você consegue, com a forma do seu corpo, independente do que você está pisando, você consegue mostrar essa viagem diferente. Você pode estar fazendo a mesma coisa nas duas partes da música, mas o seu corpo vai estar como se Expressando fosse coisa. como se fosse uma massinha, moldando, fazendo uma moldura diferente para o que teu pé está pisando. Entendeu? Seria mais ou menos isso. E agora uma parte mais acadêmica, vamos dizer assim, mas depois eu quero que tu me fale mais sobre esses corpos aí, que eu sou curioso em relação a isso. Em relação à parte acadêmica, em que momento você acha que deve se começar a se falar sobre musicalidade como aluno? A falar ou a mostrar? Do jeito que você quiser interpretar. Porque eu acho que a gente deve, de alguma forma, falar ou mostrar desde cedo. Acho que no início, como é um assunto extremamente abstrato, né? E por isso mais difícil, porque não é palpável, é uma coisa que o aluno tem que estar mais concentrado. Eu acho que no início é mais difícil. Então, acho que no início, quando você puxa aquele aquecimento no espelho, você induz ele na sua musicalidade. Você começa a passar ali uma noção de musicalidade. Quando a música para, você para e todo mundo para junto. E o cara, sem querer, começa a associar que parou porque a música parou, óbvio. Mas ele parou porque o professor parou, na verdade. Mas ele associa depois que o professor parou porque a música parou. Então, acho que no começo... A gente chama de musicalidade guiada. Isso, eu acho que no Mas começo a gente influencia, induz. A gente não, eu pelo menos, né? Eu não falo. Eu influencio o cara a ouvir aquilo. Eu influencio o cara a sentir determinada coisa na música que eu tô com vontade de trabalhar. Mas eu não paro para falar especificamente disso, porque eu acho que ele não vai ter maturidade dançante para entrar nisso. E aí eu vou acabar perdendo ele. Ele vai começar a achar, ele pode vir a achar chato por não estar entendendo, né? Por ser uma coisa que é mais acima. E aí ainda pode criar esse ranço, sei lá, né? Tem gente que cria ranço à toa toda hora. Ah, a musicalidade é chato. Ah, não, esse assunto aí não. Então eu tenho essa preocupação em determinados assuntos de ter cuidado com a forma que eu vou colocar para não cair nessa possibilidade de problema, entendeu? Mas o maior motivo mesmo é esse. Eu acho que o cara não vai ter entendimento suficiente naquela hora. Então, eu prefiro guiar ele no começo. Aí tu vai guiando o cara para parar, quando a música para. Aí falar que naquele momento fica meio assim, sem dar muitas explicações, né?
Então, acho que o início... Então, mas desde o início, eu acho que é importante Espera aí, ser colocado. eu entendi que você, na fase iniciante dele, você vai usar só a sua demonstração, o seu exemplo, ele vai começar a se Isso, entender por osmose, né? Vamos dizer assim. isso, Você praticamente começou isso, sim. quase que sem querer, né? Em Isso, que aham. momento você acha que, assim, beleza, agora ele está começando a ficar pronto para que eu fale alguma coisa, que eu peça que ele me responda musicalmente alguma coisa? Eu acho que deve ser depois de uns 6 meses, talvez. Acho que por aí. Porque eu acho que ele tem que ter argumento, tem que ter material, argumento dançante, né? Sim, entendi. E material de repertório para ele poder conseguir fazer exercícios de musicalidade. Outra coisa importante, ele precisa ter consciência do ritmo já. Ele tem que ter o ritmo já uma coisa mais segura. Ah, entendi aqui, entrei no ritmo, enfim, para poder ele conseguir brincar com a musicalidade. Eu acho muito complicado fazer a pessoa brincar na musicalidade sem ele ter noção de ritmo, né? Então, acho que antes de 6 meses eu não falaria. Eu só induziria, faria essa... Considerando que esses 6 meses seria assim, para fazer o nível 0, sabe? A parte básica, assim, uma meia dúzia de passos, Aí meia você está dúzia usando, de que repertório. assim, é difícil hoje em dia a gente falar um pouco sobre tempo, porque, É, porque é muito relativo não só em diferentes escolas, mas se você tem uma turma de dança de salão, onde você trabalha 3, 4 ritmos, e quando você tem, às vezes, uma turma especializada que vai trabalhar um único ritmo. Então, o tempo concordo. é diferente um pouco em Então relação não a seria o isso. tempo, seria assim, depois que ele aprendeu uma meia dúzia de movimentos. Uma meia dúzia de Essa, movimentos, sei lá, vamos pegar o samba de exemplo, sei lá, ele aprendeu o básico, o giro, o gancho, cruzado, caminhada. Com essas coisas que ele já consigo fazer ele brincar com a musicalidade e começar a colocar na dança. eu acho que dessa E maneira fora que que você para falou ele agora, fazer deu para a gente ter isso uma tudo, noção ele melhor. e fora que para ele ter conseguido fazer essas coisas, o ritmo já deve estar um pouco mais afiado nele, para ele saber o que é tempo, 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 ou quando vai fazer alguma coisa contra tempo, e aí ele consegue ter essa base mais bem formada e aí pode florear, que Nesse é a aspecto que musicalidade. você falou, para mim, eu diria uma coisinha a mais aí. Não é simplesmente ele saber os passos, é uma meia dúzia de passos. Ele ter desenvoltura. Aí a gente volta àquela nossa primeira conversa. Esse tempo pode se modificar muito se ele tem uma prática maior, como a participação dos bailes. Então, às Com vezes, você certeza. na aula, pô, ele vai levar, vamos dizer, eu vou usar o tempo que você exemplificou, 6 meses para aprender meia dúzia de passos. Lógico que não vai, Uhum. mas vamos usar dessa maneira. Ele pode encurtar, não o aprendizado dos passos, mas a sua maneira de conseguir se expressar com os passos, de internalizar de forma não mecânica, mas de forma própria, né, natural, né, orgânica, Uhum. toda essa movimentação, se ele aumentou muito a participação dele nos bailes. Né? Isso, Concordo, é aquela história, ele vai ter treinado a conversação, né? Então ele vai falar exatamente. melhor. Porque Eu se o cara concordo também plenamente. aprende, ele sabe a meia dúzia de passos, às vezes até sabe até mais, mas ele não tem uma fluidez, ele também vai ter dificuldade Então, de. mas você perguntou quando eu começaria a falar. Então, eu começaria a falar ali, nem que seja para o cara falar assim: caraca, preciso treinar isso, preciso ir para o baile para poder executar aquilo, para poder ver aquele outro. Não, eu Opa, comentei né? porque, como a gente tinha falado do baile, aí eu lembrei que isso tem tudo a Sim, ver sim, não, com com a. certeza. Mas assim, eu falo, independente se o cara tá indo ou não no baile, eu falaria sobre a musicalidade. E aí eu ia colocar, se você for dançar mais, se você treinar mais, você vai perceber isso melhor, vai executar melhor. E aí você começa a fazer o cara a ele querer ir para ele poder ficar melhor, e não só porque você tá falando. Porque Ele sente necessidade de... existe um grande contrassenso, né, nessa questão do baile, né? Eu sei que o assunto não é baile, mas já que a gente abordou, eu vou Foi sem aproveitar. querer. Não, Eu não tem sempre entro em baile. todo assunto aqui é de grande valor.
porque muita gente fala assim, quando eu estiver dançando um pouquinho melhor, eu vou pro baile. Bobagem. Não Né? concordo. Então, eu acho que é justamente o oposto. Se você quer dançar um pouquinho melhor, você precisa ir pro baile. É o Cara, oposto. não, com certeza. Eu lembro, antes de eu descobrir os bailes, né? Quando eu ia só no bailinho da escola e mesmo assim ficava com vergonha, lá embaixo, as aulas eram no segundo andar de um prédio e no térreo tinha um bar no fundo e que tinha um espaço para as pessoas ficarem dançando. Eu não sei se aquilo foi feito proposital, né? Mas eu lembro que a galera descia da aula para ir lanchar no bar, conversar, e sempre tinha música, e aí o pessoal ficava dançando. Eu me lembro perfeitamente bem, estava eu lá, meus 13 anos de idade, eu acho, e aí veio um dos meninos que eu achava mais adiantado da minha sala. Você até conhece, era o Flávio. Ele era top, assim, o cara dançava muito, era aluno. E aí ele me chamou para dançar. Aí eu fui, né? Mas assim, falei, caraca, fui. Mas sem muita expectativa, porque eu não me considerava boa. Cara, foi uma das melhores danças da minha vida. Quando acabou de dançar, ele me fez fazer coisas simples, mas que para a época, para mim, eram coisas muito levantar a perninha, sabe? Fazer umas ondinhas, assim. Nossa, os negócios que não existiam, não estava em mim, não eram meus, né? Não era minha movimentação. E ele ter feito aquilo ali, eu falei, caraca, foi aí que eu falei que eu descobri o baile, assim. Falei, gente, eu sou muito melhor do que eu estava achando, entendeu? O seu Caraca, corpo já estava preparado para ouvir, né? eu consigo fazer. Então eu acho que quando você é iniciante e vai num baile ou numa prática, como acontecia essa lá embaixo, nesse bar da escola, né? E fica praticando e fica dançando, o seu corpo vai descobrindo coisas que ele não descobriu na aula, porque ele não vai descobrir na aula, provavelmente, porque não é foco na aula, né? E aí você vai se tornando um dançarino melhor e você vai querendo mais aquilo. Então, acho que quanto mais cedo você for a baile, quanto mais cedo você conseguir numa prática que seja, se não quiser ir num bailão, mas reunir uma galerinha para ficar dançando, nossa, isso daí desenvolve assim, fora o prazer, né? Fora o prazer da dança. Acho que você descobre o prazer da dança mais cedo também. Porque eu acho que muita gente não descobriu o prazer da dança de verdade. Assim, de dançar, isso é assim. Isso só acontece no baile. Cara, isso Não, só essa acontece relação no aí é baile. maravilhosa. Porque a coisa na aula é aula, né? Você está Pois você está aprendendo, é uma coisa mais pensando, técnica, está está pensando, mas não está treinando. sentindo. Não, perfeito essa relação. Exatamente. Pô, no baile dá um nó. Quando você consegue É descobrir uma e deixa emoção. aquilo te levar, literalmente. Jesus, Maria José. É isso. Eu gosto. Aí Eu fica sou chegada. bonzão, não é isso? Bonzão. E aí, voltando então para a aula, dentro do conceito que você começou a falar com eles, qual seria assim os primeiros 3 tópicos, né? Qual seria essa ordem desses tópicos para você trabalhar com eles? O primeiro tópico seria fazer eles pararem. Porque depois que o cara aprende a se mexer, ele Não, esquece. já consideramos antes que o cara sabe fazer os passos, já tem ritmo, já entende sobre posição, Isso. Então, já aí tem habilidade. o cara passa primeiro e não para nunca mais, avança todos os sinais, entendeu? Então, acho que o primeiro tópico que eu faço nas aulas, né, é fazer os caras pararem. Ou uso a voz do cara, do cantor, fala assim, ó, toda vez que o cantor cantar, você anda na sala. Parou de cantar, tu para. Para ele poder associar alguma coisa na música com aquela ordem, né? Ou então algum instrumento. Às vezes é um chorinho, não Ligar tem o som voz. ao movimento. Exatamente. Fala assim, ó, enquanto tiver esse som, tu anda. Parou esse som, tu tem que parar, completamente parar. Então, eu acho que saber parar, né, saber pausar, eu acho é extremamente importante para você ser musical.
Porque senão, se você emendar tudo, você não consegue mostrar nada. Você não consegue, né? E qual Então, eu acho seria que a uma das... terceira? Qual seria? Não, Falhou. tu falou da pausa, primeira. Aham, Falou sim, da escolha de um instrumento ou voz ou qualquer um para você se guiar para mover ou parar. E qual seria o sim. terceiro? O terceiro, que acho que até quando o cara, né? Isso aí tá passando tempo de aula e tá sendo trabalhado essas coisas. O terceiro seria começar a brincar com as dinâmicas. Falar, amigão, agora tu vai dançar tudo em tempo. E o cara aprender. Aí depois faço uma outra dinâmica. E depois eu peço para ele, assim, ele na música escolher uma dinâmica para poder mostrar aquele pedaço ali. Se ele tem que acelerar, se ele tem que alentar, se ele tem que dividir igual. Então eu treinaria dinâmicas para poder mexer com a musicalidade. Você acha que isso é achismo tudo, tá? Seu olhar. Dentro de um baile, considere aí vários bailes, me lembro de vários bailes na sua mente, de várias Já falou escolas. baile, vem várias É, pipocam na minha exatamente, cabeça. para a gente ser bem diversificado. Uhum. Quantos por cento das pessoas que você dança ou assiste dançando são melódicos, musicais ou basicamente rítmicos? Qual é a porcentagem disso aí? Ai, que difícil. É lógico que não existe nenhuma. É tudo achismo, né? Tu não tem como medir se tu não fez uma pesquisa real. Tá? É só assim. Eu acho Sabe que o que eu acho um difícil? por Porque eu cento é acho musical assim, ou só 1% é rítmico, sei lá. eu vou ser bem boazinha, porque eu acho, quando, por exemplo, né, a gente tem lá o bolero Perhaps, com 13 paradas que todo mundo já contou. Se o cara parou em 5, ele é alguma coisa musical, Sim. né? Então, assim, se o cara, a música tem 15 plins, se o cara pegou 3 plins, ele Já percebeu, começou. ele já começou. Então, nesse sentido, Oh, peraí. Então vamos subdividir. Vamos subdividir nesse assim. Vamos sentido, lá. Pessoas só eu seria rítmicas. bem boazinha. Então, vamos lá. Pessoas só rítmicas, com uma musicalidade básica e uma musicalidade intermediária ou uma musicalidade avançada. Pronto, já comecei a subdividir em 4 níveis agora. Ficou mais difícil a tua pesquisa. Eu acho que a musicalidade avançada é a menor, é a minoria, assim, sem sombra de dúvida. Bota Então, aí 5%. Musicalidade avançada. Musicalidade avançada, o cara tem que pegar os 17 plins, mais as 2 pausas, mais o pam, 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 pam. Então, assim, musicalidade avançada, olha que você não falou do corpo dançante aí, né? bota aí uns 5%, né? Tô falando do mundo todo dançante. Claro, não é por aí. E tu Bota aí acha que uns a maioria está 5%. como? Eu acho que a musicalidade intermediária, ela seria. E agora? Eu acho que ela seria um pouquinho menor que a musicalidade básica. Deixa eu ver aqui. Vamos excluir assim a galera que é só rítmica. Estou Só incluindo rítmica. ritmos também, tá? Inclui sem ritmo também, que existe essa outra galera também. Só rítmica. Vamos botar. Deixa eu pensar aqui. Calma que eu também estou fazendo conta. Adoro conta, né? Uns 20%. Só rítmica. Só rítmica. Só. O cara só consegue sentir o tique-tique-tum, tique-tique-tum e tum e tum, só. Não Pô, consegue então tá numa margem perceber boa, eu acho. nuance. Não, acho que só a rítmica, 20%. Eu acho. Eu acho. Se você for falar da Bem mais rigoroso que musicalidade. você na minha concepção. Hã? Eu fui Oi? bem mais rigoroso que você na minha concepção. Eu estou dividindo em 4, né? Aí agora, para as outras duas, aí 5% estão lá os top do top do Isso. top do top do top. Tem 75% aí que já tá bom demais, que já tem alguma musicalidade. É, 75, eu acho que tem. Aí eu botaria
45% como musicalidade básica, é o que para uma vez, pega 2 plim. Então, ele é de alguma forma musical, ele tem alguma coisa, escuta alguma coisa, né? E transforma em movimento, e aí sobrou 30, não é isso? É, é. Sobrou 30. Matemática, essa professora vai na calculadora cravado. Eu boto aqui no meu caderninho. Eu gosto de escrever. Eu gosto de escrever. Eu acho que eu faria. Eu falei, eu tô sendo bem boazinha. Eu reconheço, mas é porque. Eu fui bem mais crítico que isso. Porque, não, eu acho que. Porque Fala. quando você chega no baile, aí eu vou falar, lógico que isso aqui é tudo muito viagem da nossa mente, né? A gente tem influências. Então, por exemplo, eu pego a Paulinha, que dança bem, que tem uma ótima musicalidade, e dança com um cara que é meio surdo. O que eu quero dizer? Eu faço ele escutar. Exatamente. Então, muitas vezes, quando a gente olha no baile, casais se tornando um pouco musicais, se tu para analisar, não é bem o casal. Ou é o cara que já tem um pouquinho, ou é a dama que também tem um pouquinho, porque, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, né, que a dama só segue, né, que é a Amélia, que ela só faz, só obedece, né, é a liderança do cavaleiro, não é bem por aí. Eu acho que a dança é uma conversa e a dama ela tem uma influência igual à do cavaleiro, só é diferente a função que ela cumpre, né? O cavaleiro propõe o movimento, mas eu falo na aula, né? A gente fala na aula, a gente tem aqui uma conversa meio complicada nessa entrevista, que eu dou aula com a Paulinha, então assim, a minha parceira é a Bianca, mas eu quase não dou aula com a Bianca, eu dou aula mais com você, com a Kelly, com a Rose, do que com a Bianca nas escolas. Com a Bianca eu dou mais em workshop. Enfim, mas é essa relação aonde a dama deixa de seguir e ela dá o sabor à dança. Né? A gente é o exemplo. Né? Eu vou lá e chamo a Paulinha para ir jantar. Mas como é que ela vai para esse jantar? Com certeza. Com que proposta ela vai me trazer com esse jantar? Ela pode falar assim, a gente vai para onde? Vai comer um hambúrguer? Vai comer um cachorro-quente? Vamos numa pizzaria? Vamos numa churrascaria? Ou vamos comer lagostas? É igual? Lagosta não. Então fala um outro prato aí. Fala um prato que você gosta. A churrascaria eu já ficar bem feliz. Beleza, mas mesmo uma churrascaria, você pode ir uma churrascaria chinfrim, ali da esquina, para comer... Sim. Ou ir no forno, no fogo de chão. Ou pode ir numa super churrascaria, né? Cada um tem o Barbacoa em São Paulo, que é top, e outras mais. É onde, para você entrar, já tem toda uma finesse, já tem toda uma elegância. São propostas diferentes. E quem dá esse sabor aí, quem diz isso, é a dama, não é o cavaleiro. Então, concordo. Por isso que os meus percentuais seriam um pouquinho mais maldosos. É que eu acho que se você pegar as pessoas, né, assim, escuta essa música e me mostra alguma coisa na música. Eu acho que a maioria vai conseguir mostrar alguma coisa. Concordo 100%. Agora, por isso que eu botei só 20% dos rítmicos. Quantos usam isso de forma natural? De forma própria, sem que tenha que ser guiado a sentir, né? Acabam que muito... Por que você você colocou como último nível brincar com as dinâmicas? Por que ele é o último? Que é o mais difícil. É o mais difícil, porque todo mundo pensa só no padrão, no ritmo padrão. E alterar o que está acostumado é a coisa... Com certeza. Né? Então, a gente leva esse caminho aí da pausa, de escutar um instrumento e tal, mas na hora que você tem que colocar essa quebra de dinâmica, exige muito mais do que simplesmente ouvir a música. Concorda comigo? Concordo. Por que a gente tem um percentual só de 5% lá do cara que é bom? Porque para que o cara seja não só escutar a música é o suficiente. Tem que passar para ela também. Tem que passar para ela. Então, a condução dele tem que ser boa. A expressão corporal dele tem que ser boa. O equilíbrio dele tem que ser bom.
Então começa a ter tantos quesitos técnicos para ele conseguir ser musical, que não é somente ouvir, né? Concordo. Uhum. Ele tem que se planejar, porque ele tem que saber assim, a música está fazendo uma Ele, virada. Eu vou ele fazer tem que estar antes, né? Ele é o futuro, aquela velha história. Ele tem que estar no futuro enquanto a dama está no presente. Explica isso aí. Não, o cara tem que estar antecipado o tempo todo. Ele tem que estar pensando, planejando o que vai acontecer e como ele vai pegar aquela determinada nuance na música, enfim. Ou pronto para responder quando a nuance aparecer. A dama, a princípio, não vai ter essa preocupação. Ela não tem que estar pensando no lá. Ela tem que estar pensando no aqui, no agora, né? Então, são papéis bem diferentes. E tão rebuscados, assim, tanto um quanto o outro. São só funções Dificuldades diferentes. com certeza. É. Aí você levantou uma outra questão que não tem nada a ver com musicalidade, mas Ai, coitado do pessoal, né? vai instigando. É só para dar uma quebrada. Tanta gente já falou de musicalidade, né? Vamos falar de outras coisas também um pouquinho. Não, mas é assim, eu falo isso porque ser musical exige tantas coisas. Musicalidade não é difícil, musicalidade é muito fácil. O problema é que exige conceitos, técnicas, habilidades que você tem que vir treinando bem desde o princípio. Concordo. Aí as pessoas falam assim, não, é porque ser musical é muito complexo. Não é. É assim, eu estou dando um curso de musicalidade e se você for ver os exercícios, as pessoas falam assim, Érico, esse exercício é ridículo, é muito simples. Mas porque musicalidade é muito simples. É simples. Uhum. É muito fácil. Todo mundo não precisa nem saber dançar e vai ter musicalidade. Depois eu vou postar, qualquer dia desse, aí eu não sei se antes da nossa entrevista aí pro ar ou não, eu recebi um vídeo no WhatsApp desses vídeos, né, que o camarada botava assim o celular, o toque do telefone. Não sei se você já viu esse vídeo. E um passarinho lá, não sei se era uma calopsita, um papagaio, não sei que diabo de ave é aquela, e ele dançava. Não vi. Deixa eu ver se eu acho aqui, tento te mostrar agora. Era louco. Não sei se vai dar para mostrar aqui pelo... Espera aí. Deixa eu ver se na tela dá para aparecer aí. Legal ela tremendo assim. Aí eu falei assim, cara, até a frase musical ele muda. Ele tem uma hora que ele faz para um lado e depois ele muda assim. Depois ele faz assim. Eu vou fazer aula com esse papagaio. Não sei eu vou que te mandar papagaio. também. Não sei. Eu não vou conseguir te mostrar agora, que eu tô com o celular, né? Mas tem um exercício escrito, você já viu isso? Uma criança com uma música clássica fazendo. Não, manda para mim. Vou botar para vocês fazerem. Vou botar o desenho lá e vocês vão ter que fazer na música. Vou mandar para vocês. Gostei, gostei. Muito maneiro, muito maneiro. Não, isso aqui Mas prova... o que você ia levantar? Você falou que ia levantar uma outra questão. Isso aqui prova que qualquer pessoa consegue, ou animal, consegue ter musicalidade. Porque escutar e reagir é uma ação natural. É inerente. Qualquer coisa mais básica você consegue. Agora, escolher como se expressar, aí o bagulho é outro. Aí é que o bagulho fica mais doido. Parar na música é brincar de estátua. Parei. Agora eu quero parar numa pose. Eu quero parar numa pegada. Eu quero parar numa abertura. Aí o bagulho começa a diferenciar. Concordo. Tirar o joio do trigo, né? Aí fica só os 5% lá. E olha lá. Eu tô falando. E olha lá. Não, eu falei, eu fui boazinha, reconheço. Agora diz para mim, Paulinha, a gente está indo a fundo, está muito bacana. Eu ia falar numa questão que você começou a comentar aí, sobre essa relação do presente e do futuro, né? Por que se coloca tanto
essa coisa da dama ser ansiosa, estar indo na frente do cavaleiro? Tem a ver uma coisa com a outra? Que me Eu pareceu... acho que pode ter. Eu acho que pode ter. Acho que não é só isso. Claro. Mas acho que um dos fatores que pode fazer a dama ir na frente do cavaleiro tem a ver, às vezes, ela planejar alguma coisa que ela quer que aconteça lá, entendeu? E não conseguir sugerir e acabar mandando, vamos usar assim os termos, né? Se eu consigo sugerir, eu não estou sendo ansiosa, eu estou sugerindo, estou propondo. Agora, se eu passo dessa linha e aí, assim, obrigo você a fazer, né? Eu acho que eu fui ansiosa, fui na frente. Eu discordo um pouquinho. Um pouquinho, assim, entende? Eu estou tentando... Porque eu acho que a questão da ansiedade é o acreditar no futuro que não aconteceu. Sim, pois é, então. Eu acredito, eu falei, caraca, o meu me futuro... propõe, ou eu acabo forçando, quando eu forço, eu acabo me impondo, e aí, vamos dizer assim, eu não estou sendo ansioso, estou sendo rebelde. Vamos colocar dessa maneira. Ah, né? tá bem. Ok. Eu acho que a ansiedade é acreditar que já está acontecendo uma coisa que ainda não aconteceu. Isso. Então, Assim, concordo com o você. cavaleiro prepara na cabeça E ela dele, já foi. preparar um S. Ela fala assim, e ele está preparando o giro. E ela foi para o giro. E ela foi para o giro. Sim, concordo. Ela não quis propor nada de diferente. Porque se for propor, é outra história. É outra história. Faz parte da brincadeira. Até a rebeldia bem colocada é bem-vinda, na minha opinião. Né? Que bom. Eu peço desculpa, porque tem vezes que eu não me seguro. Não. E aí, principalmente pegar coisas na música, aí quando alguma coisa que eu sei, tô vendo que o cara não vai parar, tô vendo que não vai acontecer, enfim, alguma coisa, eu falo, sinto muito. Peço perdão, desculpa aí, senhor, mas não vai dar. Aí eu travo o sujeito, ou eu dou aquela alentada, mas depois eu falo, desculpa, viu, não me controlei. Eu reconheço na hora. Se eu não me engano, no West Coast Swing, eles chamam isso para as meninas de hijack. Isso, é o hijack. Não, tá certo. É isso. Né? Porque é o momento que literalmente a dama fica rebelde, fala assim, não, eu quero escutar essa música aqui. Mas até o hijack, que é essa rebeldia, não é uma rebeldia aleatória. Existe uma justificativa musical. Sim, porque ela quer fazer aquela brincadeira, sabe? Eu acho ruim a rebeldia quando não tem justificativa. Aí vira anarquia. Aí é outra. Sim, aí é outra coisa. Aí é ruim. Aí é ruim. Aí é ruim. Não tá me mostrando. Não tem a ver, não tem razão, não tem motivo, não tem porquê, é ruim. Eu penso assim um pouco. Concordo com você. Tem a ver com a ansiedade. E eu acho que o grande problema das meninas, e isso acontece com os homens também, tá? Tem muito cavalheiro, inclusive, levanta a mão, eu sou um desses, que sou muito ansioso. E às vezes, mesmo dentro do meu próprio programação, eu fico pensando... Quando eu tô dançando de cavalheiro, acontece comigo quando eu sei que a música vai acontecer uma virada, sei que ela vai fazer alguma coisa ali, mas eu fico tão ansiosa que eu me atropelo e acabo errando o bagulho. Acabo não fazendo a hora. Que eu sabia que ia ter, sabia como ia ser. Sim. Isso acontece comigo quando eu tô de cavalheiro, eu percebo isso muito. E como dama, foi o que você falou, é quando eu acredito no ansioso que inventou faquinha facão, hein? Pode ter sido. Fechou o facão e não é agora. Pum, de novo. Pode ter sido, eu não sei. Agora, assim, a conversa está muito boa, mas aí não vou me estender muito, não, que a gente já tem mais de uma hora que está conversando. Já falamos sobre essas etapas do aprendizado, tal. Qual seria o erro que você acha mais comum entre os alunos em relação à musicalidade? O erro mais comum? Eu acho que a ansiedade vai ser o primeiro erro. O erro mais comum. O que vai acontecer
mais vezes, inclusive. Porque é essa história, o cara fica ansioso de querer, ou se for no exercício de parar, ou no exercício de trocar dinâmica, né? O cara não espera a música acontecer e acaba se atropelando, ou fazendo muito antes, ou acaba fazendo depois, não consegue executar aquilo no tempo certinho. Então, acho que o ser ansioso é o erro mais comum quando está trabalhando na musicalidade. Você tem que aprender a ouvir, né? Você tem que ter, não é exatamente paciência o termo, mas você tem que saber ouvir e acreditar naquilo que está acontecendo, né? Uma coisa que eu acho que ajuda isso, não é todo mundo que gosta, né? Eu já vi pessoas falando que não acredita, na verdade, nisso. É treinar musicalidade com músicas totalmente desconhecidas. Eu gosto muito. Não, eu não Mas entendi. é um treino já assim, acho que é um treino bem avançado. Tem um amigo meu, né? Ele parou de dançar, infelizmente, o Léo Guedes, que você conheceu, e a gente dançava muito junto. E ele gostava disso tanto quanto eu, principalmente se a gente fosse treinar com chorinho. Então, às vezes, a gente procurava em aula mesmo, ou em algum momento que tivesse à toa, né, na escola, enfim, ou em algum baile diferente, pegar músicas que a gente não conhecia para dançar e pegar os plim, 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 plom, plom, plom. Porque eu acho, isso aí um músico vai saber explicar melhor do que eu, mas a música sempre te avisa das coisas que vão acontecer, né? Minimamente te avisa. Eu acho que a gente já passou por Mínima. uma prova dessa ao vivo num show, né, Paulinha? Por isso, já, eu e você juntos, é verdade. Então, Para quem não aquilo ali. a Paulinha ia se apresentar com o Snar Manso, Isso. uma dupla, né? Qual é o nome delas? É a Aurélie Verrioca, uma dupla Elas são francesa francesas. que canta música, canta sambas, forróis, enfim. Então, Elas amam a cultura brasileira e é toda voltada para isso. e aí o Snar, não me lembro por que motivo, no dia ele ia ter algum problema que não poderia se apresentar naquele dia especificamente. Eu acho que já tinham até se apresentado ou iriam se apresentar em outro momento. Nós tínhamos a gente tinha feito o clipe delas. A gente fez um clipe da música de trabalho delas. Então a gente já tinha dançado algumas vezes, já conhecia as músicas. E nesse dia ele não estava aqui no Rio. Ele não estava no Rio. Então, Isso. aí a proposta do Snar para mim foi: Érico, você vai vir dançar duas músicas, no show delas, fazer uma participação. Aí eu falei: suave. Dançar com a Paulinha? Suave. Pô, uma dama dessa fica fácil dançar. Beleza. Aí eu falei: faz um favor para mim, me manda a música para eu conhecer, que eu não conhecia, não. É uma dupla francesa, não conheço, não toca nos bailes daqui. Uhum. Você me mandou? Nem ele. Algo aconteceu, porque eu acho que ele tentou me mandar depois, eu não me lembro mais. Eu acho que ele tentou mandar, mas não conseguiu. Chegou no dia do show e não eram duas músicas. Eram 5 ou 6. Mas aí nem eu sabia disso. Então, Nem eu conhecia. olha o drama que foi. Então eu tive que dançar 5 ou 6 músicas, sem nunca ter escutado nenhuma música. Eu não sabia nem se era samba bom de se dançar, ou se era um samba meio louco, que de vez em quando vira e mexe aparece um aluno. Olha que samba É. legal. Aí vem um samba que é péssimo para dançar, mas é delicioso às vezes para escutar, né? Uhum. E uma coisa Sim. tem a ver com a outra, né? Então, ou por exemplo, samba de roda é muito assim. Samba de É. roda não é o ideal para se dançar gafieira, mas é gostoso de Mas se, é ótimo é para gostoso de escutar. fazer um É samba no pé, de fazer gostoso. uma brincadeira, mas é uma linguagem diferente. Foram 5, 6 músicas, eu não lembro ao certo, de surpresa pura. E eu acho que até que a gente se saiu bem. Eu acho que a gente saiu super Eu bem. acho. Eu acho que a gente saiu Eu bem. também acho. Então, tudo bem que não precisa acontecer isso numa apresentação, né? Não Não é precisa muito ser bem, não. nesse. Foi tenso. Não precisa. Mas eu acho muito legal. Aí Paula, dançarina Paula, acho muito maneiro botar uma música, sei lá, eu pedi às vezes, a Dani às vezes me mandava, a Dani Spielmann, mandava uns choros que eu não conhecia, e eu ficava sozinha dançando, tentando pegar as coisas na música, sozinha.
Então, eu acho muito maneiro esse treino de você dançar uma música que você não conhece e ser musical nela. Porque aí, assim, eu acho que é o suprassumo do suprassumo da Nossa, reação. É demais. você ser, você ter, teu corpo estar muito preparado para reagir sem desestabilizar, entendeu? Ainda mais em casal, né? Ainda mais em dupla. Pô, eu acho treinar numa música, assim, pegar um chorinho, que acho que são, né, geralmente são músicas bem ricas, que você não conhece, os plim, 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 plom, 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 e ir descobrindo. Aí tem aquele que você acerta sem querer, mas é um sem querer que não é exatamente sem querer. A Não gente é, acaba. Oi? não é uma loteria, você não jogou ali Não, ao Léo. Você jogou alguma coisa ali, exatamente. tinha uma concepção Tem musical um e certo levou, e você não sabe sentido. o que aconteceria. Entendi. Exatamente. A música vai te dando um certo sentido e você vai na imediato, né, ação e reação, e você vai respondendo aquilo que a música está te propondo. Então, eu acho esse tipo de treino muito maneiro, mas eu acho isso assim, isso aí é Agora tem nível uma coisa de hard. musicalidade que eu não consigo e tem a ver com um pouco dessa coisa do não conhecer. Dançar uma música que você não conhece é difícil, mas não é impossível. Você vai pegar, se Uhum. você entender a estrutura musical dela, a poesia dela, você consegue, como você falou, meio que arriscar dentro de uma probabilidade boa de acertos. Agora, uma coisa que me enlouquece é a improvisação do músico. A música, às vezes, a gente conhece do início ao fim, mas tem uma hora ali no meio que fala assim: vou improvisar agora. Lascou-se, eu não consigo pegar. Eu arrisco, mas. Consegue. Ai, mas acho que tem que arriscar. Isso, Não, a é gente dançar uma música que você arrisca. não Mas conhece. esse é praticamente assim: é o nível de musicalidade mais absurda de se Concordo. treinar. Eu concordo. É a música que você não conhece. Eu concordo. Quando o cara começa numa música ao vivo e o cara tá lá tocando, sei Qualquer lá, coisa. qualquer coisa. E de Coisa, ele repente para ele no meio e resolve fala assim: vou solar passear. agora. Aquele Não, momento tirando. Aquele momento assim que o cara tá apresentando a banda, tá tocando a música. Aí você com vocês, fulano. Aí o Tá, cara tá, 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 começa a tá, tá, virar. tá. Nossa, isso para Não, mim é o momento que eu, assim, eu não consigo. não, eu acho que tem momentos desses que são impossíveis. Existe uma versão do Taxi Driver, da Joyce. A música mesmo tem quase 4 minutos, 13 minutos e tal, uma Essa coisa dessa. versão tem o triplo. A versão original. Essa versão louca tem 10 Eu minutos. conheço. Mas tem um pedaço nela, no meio. Mas não é impossível, não dá para dançar. Aí eu acho que aí passou do. Já não é mais a musicalidade difícil. Aí o negócio Se é torna outro insano. nome. Aí já não. Entendeu? Eu tô dizendo coisas assim, possíveis de se fazer, entendeu? Quando eu disse de você dançar uma coisa que você não conhece, a música que tenha um compasso possível de você acompanhar, que tenha uma batida que, mesmo às vezes louca, mas que você pode brincar com o corpo, numa cena, que quando essa parte louca assim, é uma pequenininha e você consegue na hora ter presença de espírito, você usa aquilo numa brincadeira, né? Você acaba fazendo brincadeiras para ser musical. E ok, eu acho que isso faz parte. Agora, tem momentos desses de quando apresenta cada um da banda que nem essa da Taxi Driver, Esse tem uma também hora eu ali que não você fala, consigo. cara, Eu a confesso. para porque ali isso não dá. Improvisação de Isso não... músico, não consigo chegar nesse nível ainda. A música que eu não Você... conheço, eu ainda consigo. Música desconhecida. Ainda consigo Uhum. acertar muitas coisas. Improvisação, a maioria das vezes, eu me ferro. Me ferro Temos nessa que parte. treinar mais. Vamos combinar com os músicos malucos aí para fazer umas improvisações para a gente treinar. Última perguntinha antes de a gente finalizar. Qual foi a sua maior dificuldade? Como assim? E não teve, lascou-se. Não, não é isso. É a maior dificuldade. Como assim? Não Na entendi. sua dança, você como dançarina, sem ser como professora, né? Quando você começou, você falou já em alguns momentos que percebeu, Aham, foi se tornando musical. Qual foi a sua sim. maior dificuldade quanto dançarina? Bom,
Eu comecei muito nova e antes da dança de salão eu nunca tinha feito nenhum tipo de atividade física para valer. Eu não era aquela criança que se amarrava em educação física. Eu era a que fugia, né? Então eu sempre, eu também. Eu fugia, ficava com febre. É impressionante essas coisas que criança consegue fazer, né? Então eu não era essa criança. Então eu nunca tinha feito uma atividade física mesmo. Então eu sempre tive um corpo molinho, molinho assim, sem tonicidade, sem energia. Então quando eu comecei a aprender a dançar, eu acho que isso me atrapalhou bastante, porque eu acabei demorando a aprender a responder, a ter dificuldade em aprender a responder por conta dessa moleza ruim. Porque não é de ser um corpo maleável, não é isso. Eu era mole, mas mole ruim, entende? De você, assim, você pressionava minha mão fugia, minha mão não resistia. Então eu não tinha um corpo presente ali, entendeu? Então acho que isso foi uma das dificuldades assim, que eu me lembro assim, que me marcou. Eu acho que foi a minha maior dificuldade durante todo o meu processo de aprendizado. Foi descobrir a tonicidade corporal para conseguir dançar a dança de salão bem, mesmo Então, sem malhar. galera, vamos malhar, entendeu? Faz diferença. Então, só para a gente terminar, quais são as suas maiores referências nessa área de musicalidade? Pode ser dançante ou não, tá, Yes. Paulo? Fica à vontade. Pessoas que você fala assim, caramba, eu fiz uma aula, por exemplo, o João falou da professora dele quando ele tinha 5 anos de idade, que ele achou que aquilo foi marcante na vida dele e fez ele prestar mais atenção na música, né? Como ele deu exemplos atuais de referências que, fulano dançarino tal, ele usa muito a música nas pernas. Então, ele é a minha referência quanto a isso. O fulano usa muito no corpo, ele tem a referência daquele outro. Só dando o exemplo, né? Como você... Aham, sim, sim. Eu acho assim, desses bailes todos, eu sempre, né, amei baile, descobri o baile e era a coisa que eu sempre mais gostei na vida. E eu descobri o baile da música ao vivo. E eu gostava mais do baile da música ao vivo por conta do estímulo musical. E um dos bailes que mais, assim, que eu frequentei, ele fazia muitos, eu fui a vários, né? E que eu ficava doida por conta do tipo de música e por causa da viagem musical dele, eram os bailes feitos pelo Paulo Moura. Dançar com o Paulo Moura tocando era É uma viagem. espetacular. E a energia. Espetacular. Espetacular. E aí eu saio, assim, puxo dele pra galera, assim, tem a Dani Spielmann, que eu já fui uma porção de show dela também, ela tocando sax, e ela é totalmente... Ela fez tese de mestrado em cima da obra do Paulo Moura, né? Ela é formada, assim, bem em cima das ideias do Paulo Moura, então eu também falaria dela, mas eu lembro que os bailes que o Paulo Moura fez e eram maravilhosos e me marcaram bastante. E essas bandas, que não são bandas de dança de salão, mas como o Gafierando, tinha outra banda do Bebê Kramer, né? Tinha, para não falar que é só de samba, tinha o Forró do Mercado, que era forró, eles só tocavam Tem o baile da forró, Almedinha, né? só Do que Hamilton eram Rolando, ele também tem uma 8, vibe assim. eram então, esse no Forró do Mercado eram 8 músicos. Tem noção do que é um forró tocado, onde tem tamborim, bateria... Tamborim não. Tinha bateria, tinha violão, tinha baixo. Eles não estão mais juntos, né? Eles se desfizeram. Tinha o acordeon, tinha o triângulo, tinha pandeiro. Pô, eu ia para os forróis, era toda semana. Eu ia só para escutar. Se eu dançasse, já era lucro. Era lucro. Porque a parte musical era tão, tão, tão sensacional. Eles tocando e as improvisações deles em cima dos forróis era tão sensacional que, pô, dançar tava no lucro. Se eu não dançasse com ninguém, eu tava feliz sozinha ali, sabe? Viajando, sério. Uns 3 anos eu seguia eles assim toda semana para ouvir.
Então, eles me marcaram muito, musicalmente falando. O Paulo Moura também, musicalmente falando. E essas bandas que não são dança de salão, né? Porque elas têm uma variedade maior, acabam tendo mais tipos de instrumentos, mais arranjos, né? E que saem do padrão. Eles não vão querendo... Não vão guiando... A musicalidade como dança. Quem seriam as pessoas? Então, eu ia chegar neles agora. Bom, o primeiro de todos, não tem como eu não falar, é o Armandinho. Armando Guimarães. Ele foi, acho que foi o primeiro cara a chamar a minha atenção, pelo menos, né? Dançando num salão. Porque, assim, ser musical na apresentação, é claro que não diminui em nada, é óbvio que você trabalhou para poder construir aquilo. Mas é diferente do musical no salão. No musical no salão com qualquer dama, que não sabe a música que vai entrar e que tipo de dama vai ter na mão. Então, eu acho que o Armandinho é aquele cara lá que eu falei da cumplicidade, que consegue a cumplicidade com a dama que fosse, qualquer uma, e tocando qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, eu acho que ele seria a minha inspiração dançante musical. Acho que seria ele, assim. Acho que ele engloba tudo isso que eu coloquei aqui. Depois dele, não pedi mais nenhum segundo exemplo, tá bom já. Quem não conhece, descobrir quem é. Tem que conhecer, cara. Tem que conhecer, porque o cara é espetacular. Assim. Pare para ver ele dançando no salão. Só isso, é o suficiente. Procure saber em que baile ele está e vai até lá e fica olhando. Pronto. Você já vai ter uma aula ali. Já vai ter uma aula. E é um show de musicalidade, é um show de divertimento, e ele não faz show para a plateia. Eu acho que na vida do Armando inteiro, se ele se apresentou uma meia dúzia de vezes, é muito. Tamo junto. Nisso aí eu tô junto com ele. Uhul! Companhia de dança, tal. Ele já se apresentou, óbvio, mas nunca foi o intuito dele esse lado. E sempre assisti-lo no baile, dançando à vontade, é um espetáculo pela performance melódica, harmônica, felicidade que ele transmite. E não pela overdose e virtuosidade dos movimentos. Isso aí. Então, acho que ele, para mim, ele representa tudo que eu coloquei aqui para você nas coisas que eu fui respondendo. Paulinha, quer colocar mais alguma coisa para a gente fechar? Quero agradecer. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por me colocar aí nesse grupão de tantas pessoas interessadas em aprender musicalidade e nesse grupão de tantos profissionais que você escolheu para ensinar um pouquinho, falar um pouquinho, mostrar um pouquinho, enfim, dar a nossa experiência no assunto. Obrigada. E eu sempre pergunto, primeiro eu queria agradecer muito a tua disponibilidade de participar do projeto. Estamos ansiosos para ver a nossa live e depois as aulinhas aqui eu tô nervosa. E eu estou muito feliz também que eu consegui... algumas pessoas citaram o nome dele como referências sobre entendimento musical, que foi o Lucas Ciavata, né? Eu já tive a oportunidade de trazê-lo para fazer 1 ou 2 workshops com a gente, no ponto de encontro e tal. E ele vai estar aqui. Eu estava lá. Espetáculo. Quando eu vi você anunciar ele na última... Ele não é da dança de salão, ele não dança, mas sabe tudo de música. Mas sabe tudo de música e de movimento e de transformar em movimento. Quando você anunciou ele na última live, né? Eu falei, cara, não acredito que ele conseguiu o Lucas, que máximo. Eu estou muito, muito feliz mesmo por ele estar com a gente. É para estar mesmo. Então, beijo a todos, obrigado, galera. Fechamos aí mais uma entrevista. Amanhã temos a live e, na continuação, as aulas com Paulinha Leal aqui no nosso grupo. Um beijo para todos. Tchau, tchau. Beijo, galera. Obrigada.